Olá, meus amados e queridos irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Acredito que sim, estamos orando para que estejam sempre na intercessão por você, por sua família, acreditando que você já é vencedor. Amados, eu quero refletir com você, quero ver se a gente consegue juntos ouvir a voz de Deus estudando a palavra. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Sou um eterno estudante da palavra de Deus. Comecei a estudar assim que eu decidi a andar com Jesus, em uma época muito difícil da minha vida. Eu tomei uma decisão. E quando eu tomei a decisão de ceder, de render, de deixar Jesus trabalhar na minha vida, eu costumo dizer que eu não tenho que aceitar Jesus, né? É Ele que me aceita, eu só tenho que ceder. Ele nos aceitou já. Ele nos aceitou quando estávamos condenados. Está escrito na palavra de Deus, né? Que quando Deus, olhando dos céus, não viu nenhum justo sequer, não havia nenhum justo. O homem não tinha mais condição de se escapar do príncipe deste século. Então Deus, amando este homem, amando esta criação das suas próprias mãos, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 6, ou João 3,16, perdão aí, Deus amou o mundo de tal maneira, este amor de tal maneira, é um amor sem limite, é um amor sem a gente conseguir medir e colocar um valor para este amor. É um amor tão grande que ele decide mandar e enviar para nascer de mulher, pois era a única maneira de resgatar eu e você. Ele envia o seu filho, o seu único filho, para nascer de mulher, para conseguir entender o que o ser humano passa, para entender a mente do ser humano, para viver aquilo que eu e você somos acostumados a viver, as pressões do dia a dia, as opressões, os obstáculos, as aflições. Então ele ama o mundo de tal maneira que ele nos dá este presentaço, graça de Deus, presente sem a gente merecer. Ele envia o socorro, essa dádiva que se chama Jesus, favor imerecido, para nos resgatar. E foi nessas condições, ainda bem jovem, sem ter nenhum crédito com a comunidade onde eu vivia, sem ter muito valor, jovem já, porém casado, pai de 2 rapazes, bem nenenzinho ainda, meu filho Rafael e meu filho Samuel. Depois recebi mais um presente, que é a minha filha Raquel, mas sem nenhuma estrutura para ser marido, para ser pai, para ser irmão. Eu sou o caçula de 10, então acima de mim mais 9, meus amados irmãos que são presentes de Deus na minha vida, mas eles sabem disso, vão ouvir esta palavra e vão entender que não tinha nenhuma esperança de que daquele rapaz, daquele homem jovem casado de 19 anos, se esperasse alguma coisa, pelo menos como um bom marido que se espera, ou como um bom pai,
ouvi muitas vezes, e a minha esposa, Deus é tão bom na minha vida que não deixou ela desistir de mim. Pessoas até dar conselho para ela desistir, ir embora, porque essa pessoa que vos fala não deixava nenhuma esperança. Mas o meu Deus, na sua infinita misericórdia, com seu amor tão grande, me deixou fazer parte da sua família e ser chamado filho de Deus, através de uma aliança feita com o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Mestre, Jesus. E a partir daí, eu apaixonei nesta palavra, e eu procuro todos os dias da minha vida tirar o máximo de aplicações dentro desta palavra, para que eu possa ser uma pessoa melhor. Se você começar a andar comigo, se você fizer parte do meu grupo de amigos, que são mais próximos, você vai entender que não sou uma pessoa muito legal. Você vai entender que se Jesus descer desse jumentinho aqui, ele ainda continua sendo aquele jumento bravo que só era manso quando Jesus entrou montado nele na central de Jerusalém. Se Jesus sai, o jumento perde o valor. Mas eu louvo a Deus, porque tem ainda pessoas que, mesmo sabendo disso, aprenderam a gostar de mim. Eu louvo a Deus pela sua vida, que ainda gosta de uma pessoa tão complicada como eu. Porém, fui aceito por Jesus e apaixonei na palavra de Deus. Sou um eterno estudioso desta palavra, e todo dia eu ouço o meu Deus falar comigo. E claro, falar comigo não é dizer que Ele vai me fazer uma pessoa bilionária ou milionária. Não, não é isso. Ele fala comigo para que eu me torne uma pessoa maior, melhor amigo, melhor pai, melhor irmão, melhor servo. Ele fala muito comigo. As demais coisas, diz a palavra de Deus, no Evangelho de João, 6,32, se não me falha a memória, ou 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e depois as demais coisas vos será acrescentada. Esse acréscimo é mais um presente de Deus, se Ele quiser trazer a nós. Mas no primeiro momento, Ele quer tratar o meu caráter, Ele quer tratar a minha pessoa, para que eu me torne uma pessoa que possa transmitir o amor que um dia Ele deixou para nós, amando primeiro e nos doando um presente. Com esta introdução, amados, eu quero entrar no texto para que você entenda. Eu continuo dizendo que o segredo para que eu chegasse onde cheguei, com tudo isto que você ouviu até agora, é eu dar ouvido à voz de Deus, tanto ouvindo mestres que eu conheço e que sou ministrado, tenho pastores, como também procurando estudar a palavra de Deus, colocando ela gravada no meu coração, como está escrito no Salmo 119, versículo 11, quando Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. De nada adiantaria eu fazer campanhas, participar de movimentos como quebras de maldições, ir para o monte, jejuar 40 dias. Eu perderia a minha bênção no outro dia se eu não aplicasse a palavra no meu coração. Pois nós vivemos em constante guerra. E eu quero entrar no texto, está em Gênesis no capítulo 25, como eu te disse, entender um pouco mais sobre Jacó, até porque você vai encontrar em toda a palavra de Deus algo tipo assim: eu sou o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó. Amados, como ser um Deus de Jacó, se Jacó é esta pessoa com todas essas descrições negativas, como usurpador, mentiroso, suplantador, roubou
o direito de primogenitura do seu irmão, mentiu para o seu pai, eu quero te trazer aí uma revelação que pode transformar a sua vida e de todos aqueles que você, deixando o Espírito Santo de Deus te usar, vai compartilhar a eles. Quero te fazer um apelo. Deixe Deus te usar enviando esta mensagem para todos os seus contatos, todos os seus meios de comunicação nas redes sociais. Você pode encurtar muitos caminhos para muitas pessoas chegarem à realização de sonhos através do conhecimento e da revelação que nós teremos a partir de agora. Veja bem, eu quero te chamar a atenção, te convidar para ler Gênesis capítulo 25, versículo 19, os descendentes de Isaac. Quero fazer a leitura para que você entenda, depois leremos outros textos. Versículo 19, e estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, e então disse esta mulher grávida, que está agora preocupada com algo estranho que está acontecendo com ela. Deixa eu te falar um pouco da preocupação desta mulher, porque para nós hoje é muito fácil. Você casa, sua esposa engravida e já começa aí uma sequência de pré-natal, fazendo assim ultrassom, acompanhando o bebê, já sabe se é macho, se é fêmea, já consegue ouvir o batidinho do coração da criança, se é só um, se é gêmeos, trigêmeos, maravilha. Nós estamos falando de uma mulher que tinha um problema sério porque ela não engravidava. Ela engravidou porque Deus ouviu a oração intercessória do seu marido. E ela engravida sem saber se isto é realmente uma gravidez, porque agora ela tem uma luta, um problema dentro dela, algo estranho. Aqueles dois garotos se agarravam ali na peleja, e ela não sabe se ela está grávida, e se ela está grávida, jamais ela imaginaria que uma mulher, nas condições dela, ia receber um presentaço deste de Deus, de dar à luz a 2 varões. Primeiro, a mulher não pode engravidar, depois ela engravida e é 2 machos. Um filho homem nesta época era tudo que um casal queria. Maravilha. Ela vai então buscar compreender o que está acontecendo, pensando estar com problema de saúde, em oração. Ela foi falar com quem? Com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac, teu marido. E para sua surpresa, ela escuta a voz de Deus, bradando dos altos dos céus, dizendo assim: e foi-se a perguntar ao Senhor, no versículo 22, e o Senhor lhes disse, versículo 23, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Amados, uma pergunta, me ajuda aí. Me ajuda a responder aí esta pergunta. Como é que esta mulher soluciona um problema que para ela agora é um problema sério, que ela encontra dentro dela, sem saber o que está acontecendo? Orando. Como é que esta mulher engravida?
através de um milagre, pois Deus ouviu a oração intercessória do teu marido. Poderia trazer aqui algumas aplicações, mas não quero fugir aqui da linha de raciocínio do segredo do sucesso, ao qual eu quero ministrar sobre a sua vida hoje através dessa palavra. Ela vai orar, e quando ela ora, Deus fala para ela: mulher, você não está doente, você não é mais uma mulher estéril. Eu ouvi a oração do seu marido insistiu muito comigo para te dar um filho, e como eu agradei do sacrifício dele, eu te dei 2. E o que está acontecendo dentro de você é porque tem 2 nações dentro de você e já começaram a luta. Há 2 povos. E daqui para frente eu vou continuar te orientando. Eu aqui agora estou conjecturando, tá? A palavra de Deus diz no último versículo do Evangelho de João que se tudo que foi feito de milagres fosse escrito em livros, nem o mundo todo suportaria tantos livros. Mas eu posso te afirmar com toda certeza, e nós vamos andar nessa história, e você vai me ajudar a entender, que esta mulher teve um pré-natal do melhor que se pode ser feito no planeta, com o melhor médico que já existiu e que continua existindo de eternidade a eternidade, que se chama Jeová, Deus. Ele traz para ela a revelação da cura da esterilidade, ele traz para ela a revelação de que ela está grávida e que é 2 filhos homem, e ele traz para ela já a descrição de como seriam esses 2 homens, e que seria 2 nações, e também para que ela tivesse um cuidado com o menor, porque o menor seria maior. Opa, me ajuda aí, irmãos. Me ajuda aí, quem foi que disse que o menor seria o mais poderoso? Quem disse que o menor seria o Senhor? Eu estou ouvindo aqui a voz de Deus dizendo, antes do nascimento de Jacó, que ele seria um homem muito forte. Maravilha, me ajuda aí. Segura aqui, não mude a atenção, não deixe nada roubar a tua atenção. Pede as crianças aí para dar um tempinho. Chama a sua esposa ou o teu esposo. Compartilha esta mensagem, porque Deus já está falando e continuará falando contigo. Amados, veja bem. Agora, Deus não falou para esta mulher, essa serva de Deus, Rebeca, colocar o nome desse menino de Jacó. Pelo menos eu não encontrei isso ainda. Com 30 anos de meditação na palavra de Deus, eu não encontrei Deus dizendo que era para esta mulher colocar o nome nele de Jacó. Por que é que este menino carrega consigo o nome de Jacó, que tem um significado? Sim, o significado, segura aí, o significado do nome de Jacó é, em algumas regiões culturais, mentiroso, trapaceiro, usurpador, enganador. Para aquelas mulheres que deu o nome de Jacó naquele tempo, que eram parteiras, que não tinha médicos, o nome Jacó é porque ele nasceu pego no calcanhar do seu irmão. Então é aquele que pega no calcanhar. Mas ele traz o nome sobre si. Patentear o nome dele, registrar. Beleza. Esse menino passa agora a sofrer, primeiro por causa do nome, porque ele teve que conviver com pessoas que onde ele chegava, imagina você, Jacó chegando no colégio, dando seus primeiros passos, e ouvindo os colegas dizer, ei, mentiroso, faz favor, ô, nó cego, ô, pilantra, me ajuda a dar nome aí pro Jacó, ô, fracasso. O nome dele era motivo de bullying. Se fosse hoje, ele era o cara rico, porque ele ia processar até as parteiras, se ele fosse usar o direito que as leis traz sobre uma pessoa que sofre bullying. Ele ia ganhar muito dinheiro. Aí
mais uma vez o Jacó estava com um problema sério, que agora ele está usando do nome para dar alguns recursos a ele. Mas ele não pediu para colocar o nome nele de Jacó, e não foi a autorização de Deus para colocar o nome nele de Jacó. Ei, tem uma palavra de Deus para você. Você não pediu para viver a situação que você está vivendo, se é que você está vivendo uma situação difícil. Você não pediu para o seu casamento estar tão complicado como está, se é que você está passando por um problema conjugal. Você não pediu para vir sobre você tanta complicação como nós estamos vivendo, alguns sonhos que não se realizam ou que ainda não se realizaram, alguns projetos que não saíram da gaveta. Amados, expectativas não alcançadas, frustrações, palavra de maldição. Você não pediu para as pessoas te amaldiçoar. Infelizmente, existem muitas pessoas hoje vivendo sob maldição, amaldiçoado pela boca do próprio pai, da própria mãe, dizendo: você é um para nada, você nunca terá sucesso, você não vai conseguir. Amados, se você falar para alguns colegas, ou quem sabe até parentes, que você vai prestar um vestibular, ele já te desanima na saída. Alguns frustrados dizem: eu tentei e não consegui, desista disso. Se você disser que vai colocar um negócio próprio, alguém que já tentou e não deu certo, vai tentar te desanimar, dizendo: isso não tem futuro. Amados, era assim a vida do irmão Jacó. E eu quero te dizer que houve um segredo muito extraordinário na vida do irmão Jacó para ele superar tudo isso. Primeiro, a mamãe do neném Jacó tinha legalidade com o eterno Deus para cuidar deste menino, pois ela ouviu a voz de Deus dizer que este menino será grande e mais poderoso do que o primogênito. Valorize isto. Ela então guarda isso, um segredo da irmã, de oração com o seu Deus. Amados, tenho uma notícia para você. A palavra de Deus diz no Salmo 139, que ainda quando nós éramos informes, antes do seu pai e antes do meu pai encontrar com a minha mãe, Deus já me conhecia e me chamava pelo nome. O meu nome já era trabalhado diante do trono de Deus. Receba uma palavra profética nesta oportunidade. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Toda maldição lançada sobre você está sendo quebrada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero que você aprenda e tome posse desta palavra, se posicione. Você é muito maior do que a tua própria mente está dizendo que você é. Você é muito mais importante do que você está pensando de você mesmo. Se eu encontro na palavra de Deus, no Salmo 139, que ainda quando eu era informe, antes que eu fosse gerado no ventre da minha mãe, eu tenho um Deus que me projeta e que se Ele não autoriza, eu não sou, nem nascer eu não nasceria, eu não seria o que eu sou. Eu entendo que eu sou o projeto de Deus. Eu entendo que você é projeto de Deus. Alguns de vocês que estão me ouvindo agora, foi rejeitado pelo seu pai quando a sua mãe engravidou e trouxe a notícia, tipo assim: mas você não se cuidou? Nós combinamos que não era para ter este filho. Dê seus pulos, vá no médico, tome remédio, aborte essa criança. Eu conheço pessoas que a mãe tentou abortar durante a gravidez por 10 vezes. E para surpresa desta mãe, este filho, esta filha, não morreu, nasceu e é hoje quem sustenta esta mulher
e esta família, porque o que Deus escreveu ninguém apaga. O que Deus falou está falado. Há um segredo para você voar voos altos. Há um segredo para você realizar seus sonhos. Há um segredo para você não continuar com este pensamento negativo, com este sentimento de inferioridade, com esta maldição que alguns dizem. Eu sou amaldiçoado porque o meu avô, a minha bisavó fez trabalho no terreiro de macumba, escreveram o meu nome na boca do sapo, a minha avó era da Umbanda, da Quimbanda, o meu tataravô trabalhava com a linha preta, azul, amarela, vermelha. Eu não sei com que é que o teu avô, que o teu bisavô, se é que trabalhou, eu não sei onde é que escreveram o teu nome, meu irmão. Eu quero te dizer que tudo isto é terreno, é parteira dando nome para quem não foi autorizado. O teu nome foi escrito no livro da vida acima de todas as estrelas, nos céus dos céus, e você nasceu com a autorização de Deus, e há uma palavra de ordem ao teu respeito, e eu quero que você tome posse dela. Você é maior do que você imagina. Pastor, me prova isto. Tá, eu já te disse aqui que esta mulher conquistou esta voz vinda dos céus na oração. Mas veja bem, o menino cresceu, os meninos cresceram. Servo de Deus, tem uma mensagem para você aqui. Lá no Novo Testamento você vai encontrar uma passagem dizendo que certo pai tinha 2 filhos. E o pai disse para um dos filhos: filho, faça tal coisa, cuide da vinha, cuide do comércio, vá tratar as criações. E ele disse: papai, estou indo. Mas não foi. E o outro filho disse: pai, eu não posso, eu não vou. Mande o meu mano, mande fulano, fala com os teus servos, com os teus funcionários. Eu não vou. Mas a Bíblia diz que o que disse que ia não foi, e o que disse que não ia, foi. E aí o próprio Jesus disse: qual dos dois fez a vontade do Pai? Amado, você pode ter sido selado pela promessa de Deus. Maravilha. Se você foi selado, se você tem já salvação garantida, glória a Deus. Não quero entrar nesta linha. Você pode ter sido batizado nas águas. Você pode ter sido preparado para uma grande jornada na terra, mas você pode estar estacionado. Você pode estar como o irmão Esaú, que era o dono da bênção, era o primogênito, porém sem o mínimo de vontade de querer fazer jus ao seu chamado. Agora eu encontro um Jacó, que o nome dele trabalha contra ele, que a sociedade onde ele vivia conhecia ele pelo nome que colocaram nele, e ele traz consigo esse peso sobre os seus ombros, mas com uma sede de fazer a vontade do Pai, que ninguém roubava dele. Sabe o que o Jacó faz, amados? Vai em busca da bênção, não aceita o peso da maldição que está sobre ele por causa do seu nome, não aceita a carga que colocaram sobre os seus ombros, dizendo que ele era um fracasso. Ele vai para a luta, ele vai para a guerra. O seu irmão não faz nada, ele vai para a luta e compra o direito de primogenitura. Amados, ele comprou o direito. Sabe o que é comprar? Um dia, eu e você também não tínhamos direito nem de ser chamados filhos de Deus, mas alguém comprou o nosso direito. Na cruz do Calvário, escrito aos Filipenses, que um escrito de dívida estava exposto diante do Pai. Mas alguém vem aqui e compra todas as dívidas, leva a promissória para o Pai, rasga dizendo: agora eles podem novamente ser chamados filhos, e se alguém entrar na frente deles, eu advogo a causa deles. Jesus Cristo fez isso por nós. Se você acionar o advogado, se você convocar o advogado,
se você ajustar esse advogado chamado Jesus e entregar as suas causas na mão dele, podem estar dizendo o que quiser de você. O mundo pode estar se derretendo. Como diz no Salmo 46, há um Deus cujas correntes não podem atrapalhá-lo. Há um Deus que a terra pode estar se derretendo e se transtornando os montes para o meio dos mares. Ele, com a sua voz, manda queimar os carros, derrete no fogo. E lá no Salmo 46 diz assim: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó está conosco. Esse Deus de Jacó, pastor, me explica sobre o Deus de Jacó, que eu estou curioso. O Deus de Jacó não é que é o Deus do mentiroso, não, amado. Não é que é o Deus do trapaceiro, não. Se você está pensando assim, eu quero também tirar todas as dúvidas da sua mente. Este Deus de Jacó é um Deus que luta por aquele que traz a maldição. Ele luta por aquele que está no mundo da mentira. Ele luta por aquele que está no mundo do pecado, que está no mundo da malandragem, mas que não aceita isso continuar sendo problema na sua vida. O Jacó não aceitou. O Jacó não aceitou essa maldição sobre a sua vida. Ele foi para a luta. Veja bem, e com muito temor. Se você der uma mudada de página e vai para o capítulo 26, e você vai ler no versículo 27, capítulo 27, versículo 10, há uma outra revelação. A mãe de Jacó agora entende que o seu pai já está avançado em dias, não consegue nem enxergar mais, e que seu irmão Esaú não está cuidando do velho papai como devia, porque ele tinha que trazer uma comida especial que o seu pai comia todos os dias. Mas ele era tão acomodado que não dava valor na bênção de Deus, que não dava valor no presente de Deus, no direito de primogenitura, que nem cuidando do abençoador ele estava. Amados, aprenda a cuidar da fonte de bênção. Esse Jacó significa o sacerdote, que sempre está intercedendo por você e entrando numa batalha espiritual, no mundo espiritual, para que os céus sejam abertos em direção à sua vida e para que nenhuma maldição te acompanhe, para que nenhuma seta do mal chegue na tua casa, na tua família, nos teus projetos, nos teus sonhos. Agora, tinha que cuidar do sacerdote. O servo não está cuidando bem do sacerdote. Sabe o que a irmã Rebeca faz? Não perde a oportunidade. Orienta o seu filho. Amados, veja bem, não foi da mente de Jacó que surgiu o pensamento de colocar pele de ovelha e ir para que o pai pense que ele é Esaú. Ele está seguindo uma orientação, tá? Há uma diretriz. Há aqui alguém conectado com Deus, trazendo para este menino todas as bênçãos que este menino queria ter e que o seu irmão não valorizava. Ela aconselha ele: olha, seu pai gosta de comer tal tipo de caça. Você vai preparar essa comida para o seu pai, vou te colocar uma pele para que você fique peludo como o seu irmão, e quando você chegar, o seu pai vai colocar as mãos sobre você e vai entender que você é o Esaú e vai liberar uma bênção que moverá os céus em tua direção. Agora, ele fica preocupado com o conselho da mãe. No capítulo 27, versículo 10 de Gênesis, ele diz assim: então disse Jacó a Rebeca, versículo 11, Rebeca, a sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai e serei eu em seus olhos enganador? Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção?
Olha a preocupação de um servo de Deus que não quer fugir de maneira alguma da nuvem. Para nossas surpresas. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedeça a minha voz e vai e traz. Glória a Deus. Aleluia. Amados, se existiu alguma maldição neste caso, eu tenho uma intercessora dizendo: a maldição venha sobre mim. Eu me coloco na brecha. Eu só não posso deixar o teu irmão, com esta frieza dele, com esta negligência dele, fazer com que a bênção que o pai de meu senhor Abraão, do meu marido Isaac, cesse na nossa vida por causa de alguém que não dá valor ao chamado que tem. Se morrer, morreu. Se for amaldiçoada, que seja eu. Você tão somente obedeça a minha voz. Faça o que eu estou te mandando e tudo dará certo. Maravilha. O menino foi, obedeceu a voz da mãe, recebeu a bênção do pai e agora passa a ser perseguido por aquele que não faz. Amado, sempre haverá alguém para perseguir quem faz. Há uma passagem muito conhecida, quando duas mulheres dão à luz e uma delas deita sobre o seu filho e mata enquanto dormia. A outra mantém o seu filho vivo e quando ela acorda pela manhã, ela está com um menino morto do seu lado e a sua colega com o filho vivo, mas era o filho dela. Foi trocado as crianças. Quando eles levam ao sábio Salomão, você sabe qual foi a decisão do sábio Salomão? Para descobrir quem era a mãe verdadeira. Não é isto que eu quero falar. Eu não quero mudar aqui a visão. Eu não quero mudar aqui a mensagem para que você entenda. O que eu quero te dizer é que uma mãe acorda à noite e cuida do seu filho, dá mamar para o seu filho, preocupa com o seu filho, ora pelo seu filho, enquanto a outra mamãe não faz nada disto. E é tão fria e tão relaxada com aquilo que recebeu de Deus, ao ponto de matar. Essas mulheres representam também dois tipos de pessoas no reino de Deus. Uns que valorizam o chamado que recebeu de Deus e que está em busca de receber uma revelação de Deus para cumprir com seu verdadeiro propósito na terra, e uma que representa aqueles que recebeu o dom para louvar, mas não louva, que recebeu o dom para ser músico, ministro da casa de Deus, mas não são, que recebeu o dom para ser profeta, mas não profetiza, que recebeu o dom para revelações, mas não usa o dom da revelação, que recebeu o dom para profetizar, mas não profetiza, que recebeu o dom para curar o enfermo, mas não cura o enfermo. Amados, esse tipo de pessoas, quando ver alguém, inclusive como na condição de Jacó, isto é, desprezível aos olhos humanos, fazendo o que eles deveriam estar fazendo, começam a perseguição. O Jacó agora tem que fugir de casa. Mas eu vejo um Jacó fugindo de casa, continua lendo aí capítulo 30, 31, 32, que você vai encontrar toda esta passagem passo a passo. Eu vejo um Jacó fugindo no capítulo 28, ele faz um voto com Deus deitado com a sua cabeça sobre uma pedra. Ele diz assim: se o Senhor me levar nesta viagem que eu estou iniciando, não deixar faltar para mim o pão de cada dia, saúde e roupas para que eu vista, eu vou ungir esta pedra como testemunha do que eu estou dizendo. De tudo que eu ganhar nesta viagem, eu trarei aqui e te darei o dízimo, porque vou edificar um altar ao Senhor aqui neste lugar, e o Senhor será o meu Deus. Até aqui o Jacó ainda está meio em dúvida, mas agora ele faz uma aliança com quem não falha. Amados, ele vê uma escada cujo topo chega aos céus, e anjos subindo e descendo, cuidando dele. Eu te pergunto, que maldição tem nesta pessoa, se os céus se abrem
ao ponto de escada ser colocada para que os anjos venham se proteger? Você vai concluir agora? Vou concluir. Quantos minutos? Tem mais de 1 hora, né? Não é por causa disso, não é porque a bateria aqui, a bateria dessa câmera tá com 1 hora só. Eu vou fechar agora então. Eu ia mais, mas vou fechar. Eu te convido a continuar lendo a história de Jacó nos demais capítulos que seguem aí, para você ver as providências de Deus cuidando de Jacó, ao ponto de não deixar o seu sogro Labão roubar 10 anos de salário dele. Eu quero que você aprenda com esta lição a tomar posse da sua bênção e não deixar que nada e que ninguém atrapalhe você ser aquilo que Deus te chamou para ser. Amados, eu quero parar por aqui, deixando um convite a você. Domingo, na mensagem de domingo, eu quero continuar essa história com você até o retorno do servo Jacó, e eu quero trazer uma revelação a você do quão grande riqueza Deus derramou sobre a vida deste servo de Deus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.